Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Hoje vamos falar sobre a interpretação de mapas. Esse conteúdo você vai encontrar na segunda semana do seu volume 5 do PET. Mas já que estamos falando de mapa, você já utilizou um mapa hoje? Você já utilizou mapas na aula de Geografia e fora da aula de Geografia? Por isso que temos como objetivo conhecer a importância, a utilização e como os mapas são elaborados. Vamos também discutir e conhecer e buscar identificar a melhor forma de interpretar desses mapas através dos seus elementos. Ok? Bom, o mapa ele é um instrumento utilizado para representar e apresentar os fenômenos, que podem ser ambientais, socioeconômicos, educacionais, de saúde, que ocorrem no espaço geográfico. Ou seja, o mapa ele tem como principal finalidade mostrar os fenômenos de uma maneira que eu consigo visualizar na folha. Porque é muito simples, eu viro para você e falo, aluno, vamos pensar sobre a Mata Atlântica? Aí você vai pensar, mas onde é a Mata Atlântica? Está localizado aonde? Como é que fica? É na parte norte, na parte sul? Então é um mapa que vai me dar essa visibilidade, vai me dar essa possibilidade de enxergar qual o fenômeno que está sendo falado, indicado dentro da geografia. O mapa mais conhecido e o mais utilizado é o planisfério político. Percebo que é um mapa que todo mundo conhece. E por que todo mundo conhece? Porque é um mapa que representa bem a superfície terrestre. Ele apresenta os oceanos, apresenta os continentes, apresenta como que os países estão divididos, como que é a organização política e administrativa deles. Tá? Mas nem sempre foi assim. Né? O ser humano ele se comunica por informações há muito tempo. E uma das primeiras informações, eu vou chamar aqui de mapas antigos. Tá? Os mapas, ou informações, né, são utilizados pelos seres humanos há muito tempo. Tá? Os seres humanos começaram a representar o espaço geográfico ainda na pré-história, há mais ou menos 15 mil anos atrás. Tá? Isso não é um mapa, mas é uma forma de representar a superfície, o desenho rupestre. Os desenhos rupestres, eles eram utilizados para quê? Para demonstrar aonde tinham áreas de alimentação, aonde tinha áreas para caça, aonde poderiam ter inimigos, aonde você tinha áreas ideais para passagem ou para plantio, ou seja, os desenhos rupestres eles indicavam os caminhos que o ser humano deveria utilizar para a sua sobrevivência. Tá? Porém, o primeiro registro de utilização de um mapa por ser humano mesmo foi feito no ano de 2500 a.C. Tá? Esse mapa é considerado o mapa mais antigo e foi encontrado na região da Mesopotâmia. Se você não sabe onde é a região da Mesopotâmia, fica na região do Oriente Médio, tá? No continente asiático. Tudo bem? E esse mapa ele foi confeccionado em argila cozida e ela é conhecida como o mapa como Gassur. Então o nome dele era Gassur. Tem essa imagem desse primeiro mapa que nós temos aqui. Ó. Então à esquerda nós temos o mapa, né, a imagem dele na argila cozida, e à direita nós temos uma representação, uma tentativa de decifrar o que estava indicado nesse mapa. Tudo bem? Os mapas eles foram evoluindo. Depois, durante a Idade Média, né, entre o século V e o século XV, houve uma modificação, uma nova maneira de representar o espaço geográfico. Nessa época, é sempre bom lembrar que muitas das representações eram de caráter religioso. Por isso eu gosto de destacar o mapa TO. Por que o mapa TO? Porque ele é um mapa que o T significa, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, o T significa os principais redes hidrográficas da época, então vou dar destaque aqui o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e o O representa o planeta Terra. Tá? Esse planeta Terra formado pelo continente asiático, europeu e a África. Por ser um continente, né, por ser um mapa com base religiosa, acreditava-se que ao norte da Ásia você poderia encontrar o paraíso. Tá? Depois do século XV, vieram então as grandes navegações.
E aí ocorreu uma produção, um avanço na produção de mapas que foi substancial. Até porque, se você percebeu, nós ainda não conseguimos ver um mapa que parece com aquele planisfério que eu apresentei no início da aula. Mas é a partir do século XV que essas transformações acontecem. Surgiu nesse período o primeiro Atlas Mundial e também um sistema de projeção que é utilizado até hoje, que é chamada de projeção de Mercator. Esse é o mapa do século XV que mostra como que era, como eles acreditavam que era a superfície terrestre. Nesse mapa você já consegue perceber onde está o continente americano, o asiático, o continente africano e também o europeu. Com o passar do tempo, houve ainda mais revoluções, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, durante o século XX. Por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, utilizou-se novas tecnologias para estar produzindo mapas. Tá? Então, utilizou-se informática, imagens de satélites artificiais, fotografias aéreas, e o que tornou tudo ainda mais preciso e tudo de melhor qualidade. Um dos melhores exemplos de cartografia moderna é essa imagem de satélite atmosférico do Brasil. Percebam que é uma imagem de satélite já trabalhada, porque nessa imagem eu já consigo ver os estados do Brasil e o continente sul-americano. O legal dessa imagem é que eu também consigo perceber que existem linhas, né, na cor branca. Essas linhas demonstram a formação e como que as nuvens de umidade passam pelo continente. Eu tenho quase certeza que esse mapa representa o período chuvoso do Brasil entre o mês de dezembro e o mês de fevereiro, por causa dessa linha que passa bem no centro do Brasil. Essa linha, só a título de curiosidade, é chamada de ZACA, Zona de Convergência do Atlântico Sul, e é responsável por aquelas chuvas que acontecem principalmente no mês de janeiro. Outra maneira de representar a superfície terrestre, e hoje muito utilizada por nós, é através do mapa do Google Maps. Esse mapa você utiliza em aplicativos de entrega de alimento, de transporte, e você consegue ter tanto no seu smartphone, quanto também no seu computador. Eu escolhi logo uma imagem da capital mineira, Belo Horizonte, principalmente dando destaque da contorno para dentro. Então você vai conseguir perceber que os arruamentos, onde tem o hospital, a Praça da Liberdade e o parque, conhecido Parque Municipal. A cartografia moderna também, ela utiliza satélites. E por que utiliza satélites para localização? Os satélites, eles têm uma função, eles auxiliam no sistema de posicionamento global, o conhecido GPS. Através dos satélites, você consegue, pelo celular, por equipamentos de GPS, a posição quase precisa da sua localização. E isso é importante para a gente fazer estudos e análise dos mapas de diferentes pontos do planeta Terra. A cartografia moderna também se apropriou, né, de tecnologias como aviões. Tá? Através dos aviões você consegue fazer fotografias aéreas com o objetivo de identificar a superfície terrestre, analisar como que ela está distribuída, analisar estradas, rios, florestas, plantações. Tá? Elementos a partir das cores, das formas, dos tons e texturas também auxiliam a compreender aquela imagem. Atualmente, além das fotografias aéreas, não são feitas somente por aviões, também são feitas através da utilização de drones. Por isso que eu trouxe uma imagem de um drone, para a gente ver a qualidade da imagem e como nós podemos perceber essa imagem, essa paisagem geográfica. Então, olha só, observando aqui, você consegue perceber aonde tem arruamento, você consegue perceber aonde estão os lotes, né, como estão distribuídos os lotes, a quantidade de casas. Você também percebe que existe uma vegetação rasteira, a presença de vegetação arbórea arbustiva, né, que são as árvores, e também locais onde tem água. Né, pode ser um lago, né, tanto na parte mais ao norte quanto na parte mais ao sul do local. Então percebo que como a fotografia aérea, ela facilita o entendimento da superfície. Bom, existe então, a partir dessa estruturação, dessas tecnologias, diferentes tipos de mapas. Tá?
E por que diferentes tipos de mapas? Porque cada mapa vai me fornecer uma informação ideal para o que eu preciso. E assim eu vou conseguir compreender ainda mais os fenômenos que acontecem na superfície. Então, o mapa é uma representação plana, simplificada e reduzida da superfície terrestre, que utiliza linhas, pontos, símbolos e cores para trazer essas informações. Lembrem-se, alunos, que o mapa é uma representação da superfície terrestre. Ele não é a superfície, ele representa. Por isso é importante sempre estar analisando alguns elementos que existem no mapa. Bom, trouxe aqui alguns tipos de mapa para conhecer, para entender, né, as diferentes formas de poder analisar essa superfície. O famoso mapa político brasileiro, que divide em estados, em regiões e em municípios. Tá? Um outro mapa que é pouco utilizado é o mapa físico. O mapa físico é aquele mapa que vai mostrar as condições naturais do planeta. Tá? É o mapa que vai mostrar a vegetação, a altitude, a quantidade de rios, né? O clima, a biodiversidade. Eu gosto muito desse mapa físico aqui, que é o mapa de altimetria. Por quê? Porque ele é um mapa que mostra o seguinte, onde tem a área verde, né? Na área verde, mostra que é a região com a altitude mais baixa do Brasil. Enquanto nessa região que tem a cor amarela, vai demonstrar as regiões de maior altitude. Se você pegar essa região aqui, eu estou dando X, é a região de Minas Gerais. E aqui você vai encontrar a formação da Serra do Espinhaço, que no futuro nós podemos discutir, que é considerada a nossa montanha de Minas. Tudo bem? Um outro mapa também é um mapa chamado mapa temático, que é aquele mapa que vai trazer informações, tá? E essas informações ela tem um caráter direto. Por exemplo, nesse caso aqui é um mapa que vai mostrar as principais rodovias, as principais estradas que passam dentro do território mineiro. Então, mostrei para vocês o mapa físico, o mapa temático e o mapa político. Professor, para você é fácil, você é professor de geografia, toda hora está mexendo com o mapa, está fazendo leituras, né, está interpretando. E eu? Como é que eu vou entender o mapa? Como é que eu vou buscar interpretar esse mapa? Muito simples. Toda leitura e interpretação de mapa, você vai precisar de entender alguns elementos, que são somente 5, que é o título, a legenda, a escala, a orientação e a fonte. Vou colocar um mapa aqui para a gente fazer esse teste, para a gente começar a brincar um pouco de interpretar mapa. Olha lá. Esse é um mapa de Minas Gerais, é um mapa que eu já até mostrei, que é um mapa temático que vai estar mostrando as principais rodovias do estado, que passam pelo estado de Minas Gerais. Vamos então entender como é que interpreta esse mapa. Primeiro, nós temos que ver o quê? O título, depois a legenda, depois a orientação, a escala e a fonte. Vamos dar um zoom em cada parte aqui para a gente estar compreendendo melhor. Então olha lá, o título, no caso desse mapa, é o mapa Minas Gerais. A maior parte dos títulos fica localizado na parte superior do mapa, porque é o primeiro ponto que você consegue observar. E sempre em letras maiores, para você ter essa facilidade de entendimento. O segundo elemento importante vai ser a legenda. Por quê? A legenda ela vai me dar o direcionamento e as informações do que está sendo representado dentro daquele mapa. No caso aqui, nesse mapa de Minas Gerais, eu vou ter quais elementos? Eu vou ter um elemento representado por uma estrela, é a capital federal. Então a legenda já está me mostrando o quê? Já está mostrando que, apesar de ser um mapa de Minas, o Distrito Federal vai estar sendo apresentado nesse mapa. Onde tem um pontinho preto com uma bolinha amarela é onde tem a capital do estado. Então vai estar sendo a capital, no caso, Belo Horizonte, mas também pode aparecer outras capitais, que vai ser simbolizado por esse pontinho preto com o círculo amarelo. Quando eu tenho somente um pontinho preto, vai ser uma cidade, um município. Se eu tenho um avião, é onde eu tenho um aeroporto. E se eu tenho um barco ou um navio, é onde nós encontramos os portos. Uma linha cinza ou linha preta é o limite do estado. Então, onde tiver essa linha escura, linha na cor preta ou cinza, é a linha que vai estar me mostrando aonde é o limite estadual, tá? Aonde vai ter as linhas vermelhas, é as principais rodovias, tá? E onde tiver a linha azul, é os rios.
né, vai estar me mostrando toda a rede hidrográfica daquele mapa. Continuando, temos também a orientação e a escala. A orientação sempre será representada por uma seta indicando a direção norte, no caso, a letra N. Pode também estar mostrando através de uma bússola ou através de uma rosa dos ventos, mas sempre deixando a letra N em destaque. Por que deixar em destaque a letra N? Porque é a letra que vai estar direcionando para onde está o norte, no caso o norte geográfico. E também, né, nós temos a escala. A escala é um ponto muito interessante. Por quê? A escala tem a função de demonstrar a quantidade de vezes que aquela realidade foi reduzida. E assim eu consegui fazer uma representação muito próxima à realidade. No caso desse mapa, né, nós temos aqui a escala que vai variar, olha, de 0 a 60 e depois a 120 quilômetros. O que significa isso? Significa que nesse ponto aqui eu tenho uma distância de 1 centímetro. Quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro do meu mapa equivale a 60 quilômetros. Se eu colocar 2 centímetros, no caso 1 mais 1 centímetro, eu vou ter aqui 120 centímetros, que vai ser o dobro. Já que estamos falando de escala, a escala, então, é uma proporção entre o espaço real e sua representação, que é o mapa, e existem 2 tipos de escala: a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica representa de forma semelhante a uma pequena régua. Vejam esse exemplo aqui. Nesse exemplo eu tenho o quê? Uma régua sendo informada aqui embaixo, representando uma régua, e aqui eu tenho uma escala. No caso, então, cada espaço desse equivale a 1 centímetro. Então, nessa escala, 1 centímetro vale 2 quilômetros. 2 centímetros, 4 quilômetros, 3 centímetros, 6 quilômetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar uma régua e colocar nesse mapa e verificar cada centímetro ali, esse mapa representa que cada centímetro vai ter 2 quilômetros. Bom, a outra escala é a escala numérica. Essa escala ela é representada com números. Tá? Essa escala, em mapas você vai encontrar poucas vezes, mas pode encontrar. E se você encontrar, é importante você conhecer 2 informações. A primeira informação, que esse número 1 equivale ao valor no mapa, ou seja, esse número 1 equivale a 1 centímetro, enquanto o outro numeral, né, ele representa o valor da realidade, ou seja, a quantidade de vezes que essa realidade foi reduzida. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Essa escala se diz 1 para 25 mil. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 1 centímetro a realidade foi dividida 25 mil vezes. Uma dica, galera. Nesse caso aqui da escala numérica, nós não falamos 25 mil quilômetros. Nós sempre vamos falar em centímetros. Tudo bem? Então vamos falar certinho? 1 para 25 mil centímetros. Ou seja, a realidade foi dividida 25 mil vezes em centímetros. Tudo bem? Bom, depois de tanta informação, tantos mapas, tanta forma de interpretar, vamos dar respirada e vamos rever o que foi estudado na aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós aprendemos que o mapa ele é um instrumento utilizado para representar e apresentar os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Repetindo, é utilizado para representar e apresentar os fenômenos. Tá? Os mapas são utilizados pelos seres humanos há muito tempo. Tá? E com o avanço da tecnologia, principalmente no século XX, ocorreu um aprimoramento dos mapas. O mapa ele é uma representação da superfície terrestre e que pode trazer informações sobre vários temas. Lembrando, hoje utilizamos imagens de satélite, utilizamos fotos aéreas tiradas através de aviões ou drones para conseguir um melhor entendimento sobre a superfície. Sempre importante essa informação. Para ler e interpretar o mapa, é preciso analisar os elementos que o compõem. E quais são esses elementos? O título, a legenda, a escala,
a orientação e a fonte. Fonte é quem fez o mapa e quem planejou e quem pensou naquelas informações. Bom, sugestão para a gente fechar bem a aula: leia o conteúdo da semana, faça os exercícios e ligue para o nosso Tira Dúvidas. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Caros alunos, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham gostado, tenham aprendido. Eu desejo a todos aquele abraço e até a nossa próxima aula.